Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Elamã, capítulo 5. Começando aqui no versículo 1, diz assim: E aconteceu que nesse mesmo ano, eis que Nefe entregou a cadeira de juiz a um homem chamado Sesorã. Aqui então a gente vê Nefe, entregando a cadeira de juiz, um cargo ali público, de ajudar todo mundo. Ele vai explicar os motivos por conta disso. Mas ele está fazendo a mesma coisa que o avô dele fez no passado. Se nós lermos lá em Alma, capítulo 4, Alma, ele entrega a cadeira de juiz para um elder da igreja, chamado Nefia. E ele se dedica totalmente à pregação da palavra, para ajudar a igreja. A igreja estava decaída na época ali, e aí ele focando nas coisas da igreja, na pregação do evangelho, houve uma grande reviravolta na terra, né? E aqui também é a mesma coisa, a gente está vendo que tem muita iniquidade, e Nefe, ele entrega a cadeira de juiz para Sesorã. Ele está fazendo a mesma coisa que o avô dele fez no passado, entregando a cadeira aqui e vai se dedicar na pregação do evangelho. Continuando aqui, versículo 2 em diante. Porque como as suas leis e seus governos eram estabelecidos pela voz do povo, eis que preferiram o mal, e eram mais numerosos do que os que preferiam o bem. E estavam, portanto, amadurecidos para a destruição, porque as leis haviam sido corrompidas. Então aqui é uma das coisas que acabou desanimando aqui Nefe de ficar na cadeira de juiz. Ele viu que as leis estavam corrompidas, que a voz do povo estava escolhendo mais o que era mal do que o que era bom. Sim, e não apenas isso, eles eram um povo obstinado de tal modo que não podiam ser governados pela lei, nem pela justiça, a não ser para a sua condenação. Aqui quando fala que eles não podiam ser governados pela lei, é porque a própria lei condena. Se nós não andarmos de acordo com a lei nos condena. Então, se fosse para andar de acordo com a lei ali, a lei estaria condenando eles por conta dos crimes que eles faziam, né? Não que a lei seja ruim, a lei é boa, né? É eles que não estavam conseguindo viver a lei aqui. Versículo 4 diz assim: E aconteceu que Nefe se cansara da iniquidade deles. Aqui o motivo, né, dele deixar a cadeira de juiz. Ele se cansou da iniquidade deles, né? Não é um cansaço físico, né, que a pessoa está exausto, correndo, não é esse tipo de cansaço. É um cansaço que ele está de tanto ver iniquidade ali, ele cansou, né, de ver esse quadro aqui. E renunciou à cadeira de juiz e dedicou-se a pregar a palavra de Deus pelo resto de seus dias. E o mesmo fazendo o seu irmão, Lei, pelo resto de seus dias. Então vemos aqui que ele entrega essa cadeira de juiz e agora ele se dedica totalmente aqui na pregação do evangelho. Vamos lá, aqui o versículo 5 diz: Porque se lembrara das palavras de Elamã, seu pai, que lhe dissera, e essas são suas palavras. Aqui é bem interessante, né? Que ele começa a lembrar dos ensinamentos que o pai dele, Elamã, tinha dado para ele. Tanto Nefe como Leí aqui estavam lembrando desses ensinamentos. E quais são as palavras, né, que o pai dele ensinou para eles? Aqui tem algumas dessas palavras escritas, tá bom? Do versículo 6 em diante. Diz assim: Eis que, meu filho, eu desejo que vos lembrais de guardar os mandamentos de Deus. Quisera que declarasseis ao povo essas palavras. Eis que eu vos dei o nome de nossos primeiros pais, que vieram da terra de Jerusalém. E assim fiz, para que quando vos lembrardes de vossos nomes, vos lembreis deles. E quando vos lembrardes deles, lembreis de vossas obras. E quando vos lembreis de vossas obras, sabeis que foi dito, o que foi dito e também escrito que elas foram boas. Então aqui ele fala também o motivo dele ter dado o nome dos filhos dele de Nefe e Leí, porque foram os primeiros pais obedientes vindo de Jerusalém ali para a terra aqui. Então ele colocou, e muitas coisas foram escritas sobre Nefe e sobre Leí. E ele falou: assim como foi dito essas coisas dele, eu quero que vocês lembram do que eles passaram, como a fé que eles tiveram, e que vocês façam as mesmas coisas. Eu quero que seja dito as mesmas coisas de vocês dois, né? Então o próprio nome aqui que ele colocou neles
criou uma expectativa, né, de que eles poderiam seguir ali os passos, né, dos seus antepassados. Versículo 7. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem, a fim de que possa ser dito de vós e também escrito o mesmo que foi dito e escrito sobre eles. Bom, então ele está falando, olha, eu quero que a mesma coisa que foi dito de Nefe e de Leí, como eu coloquei o nome de vocês, o mesmo nome deles, eu quero que seja dito de vocês, né? Aliás, aqui ele cita que de Nefe e Leí, os primeiros que vieram de Jerusalém ali, foi escrito as coisas. Aqui ele fala, não precisa ser escrito, mas que seja falado, né, de vocês, que vocês possam ter um bom comportamento. É mais do que um bom comportamento aqui, né? É, na verdade, viver o evangelho. É isso que ele espera aqui dos seus filhos. Interessante, né, que ele cria essa expectativa do que poderia ser dito dos filhos dele, que ele queria que fosse dito coisas boas. Porém, ele vai ter muito mais que isso, porque a gente vai ver um relato escrito aqui, né, de Nefe e de Leí, né, que eles foram presos, da pregação. Olha a transformação na vida do povo com a pregação aqui de Nefe e Leí. Bom, a gente vai observar aqui, ó. Ele pede mais uma coisa ainda, né, para eles aqui, ó, versículo 8. E agora, meus filhos, eis que desejo algo mais de vós. Esse desejo é que não façais essas coisas para vangloriar-vos, mas que façais essas coisas para ajuntar um tesouro no céu. Sim, que é eterno e jamais desaparecerá. Sim, e para que tenhais o precioso dom da vida eterna, o qual temos motivo para crer, foi concedido a nossos pais. Então, aqui como ele está falando de Nefe e Leí, ele acredita, né, que Nefe e Leí, eles receberam a vida eterna. E o mesmo deve se esperar deles, que eles alcancem isso também por meio de Jesus Cristo. E ele fala sobre fazer essas boas obras, mas ele fala também o motivo de fazer essas boas obras. Ele fala, façais essas coisas não para se vangloriar, para dizer, eu estou fazendo, eu fiz, eu sou bom. Não é esse o objetivo, mas para juntar um tesouro no céu, onde o tesouro ali não desaparece. Versículo 9, ele continua. Lembrai-vos, meus filhos, das palavras do rei Benjamim, que disse a seu povo, sim, lembrai-vos de que nenhum outro caminho ou meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser pelo meio do sangue expiatório de Jesus Cristo, que virá. Sim, lembrai-vos de que ele vem para redimir seu povo. Então aqui eu acho interessante que não só do rei Benjamim, ele vai falar de outros que foram antes dele e que ensinaram as coisas retas do Senhor aqui também. Então a gente vê que Elamã ensinou aos seus filhos as palavras dos profetas, bom, ensinando principalmente que é por meio de Cristo, né? Logo após ele falar que eles não deveriam se vangloriar do trabalho que eles iriam fazer, mas lembrar que tudo é por meio de Jesus Cristo, né? Que se não for por meio de Jesus Cristo, nós não podemos ser salvos. Então não é por causa da pregação de um ou de outro. Nós somos instrumento na mão do Senhor. Versículo 10, aqui ele continua. Lembrai-vos também das palavras de Amuleque, que disse, e de Ziziron, na cidade de Amonia, pois eis que disse que o Senhor certamente viria para redimir seu povo, e que não viria, porém, para redimi-los em seus pecados, mas redimi-los de seus pecados. Qual é a diferença aqui, né? Redimir em seus pecados significa redimir a pessoa e ela continua com o pecado. Então Deus não vai redimi-lo nessa forma. Ele vai nos redimir de nossos pecados, né? Ele vai colocar no próximo versículo, fica mais claro, que é dos pecados que nós nos arrependemos. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados para ser redimido deles. Aqui, então, mais uma vez, né, ele citou aqui Amuleque, citou Ziziron, ele vai citar a Alma aqui logo depois. Então veja que ele ensinava as palavras dos profetas para os seus filhos aqui. Isso me marcou bastante aqui. Versículo 11 vai falar então sobre esse arrependimento para o perdão dos pecados, né? Cristo pagou, mas ele exige que nós nos arrependamos. Versículo 11. E ele tem poder, recebido do Pai, para redimi-los de seus pecados, por causa do arrependimento, ou seja,
por causa do arrependimento, nós podemos ser redimidos de nossos pecados, ser purificados por meio da expiação de Cristo. Portanto, enviou os seus anjos para anunciar essas condições do arrependimento, que conduz ao poder do Redentor, para a salvação de suas almas. Então, como não perder essa salvação? Como ficar firme? Ele responde isso aqui em Elamã 5,12, que é o versículo mais conhecido nesse capítulo aqui. Muitos amam, eu amo esse versículo aqui também. Lembro que eu tenho uma pedrinha ali, eu acho que a Carol trouxe desde a primária, escrito isso, Elamã 5,12, que fala sobre a rocha, que é o nosso Salvador. Diz assim: e agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos nos torvelinhos, sim, quando todos os seus granizos e violentas tempestades vos açoitares, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Então, o segredo para não cair é estar alicerçado em Cristo. Ele é o nosso alicerce, é essa rocha que é mencionada aqui. Aqui ele fala que o diabo ele vai lançar a fúria dos seus ventos, dardos no torvelinho. Teve uma vez que uma dupla de missionários veio aqui e compartilhou esse versículo, falando sobre esses dardos no torvelinho. Eles colocaram uma couraça, em mim, assim, ela é toda trançada com ferro, é uma camisa, mas ela é toda trançada de ferro. E aí eles tinham um machado. E aí eles pegavam e batiam o machado e fazia assim, para cortar. O machado cortava a folha, cortava as outras coisas, mas fazia no ferro, não cortava, porque eu estava protegido. E aí ele pegou um dardo. O dardo ele tem uma pontinha como se fosse um lápis. E aí o dardo entrava naquela proteção. Então ele fala que é difícil não escapar dos dardos do inimigo. São dardos envenenados. Mas quando estamos na rocha que é Cristo, esses dardos, os efeitos desses dardos vão ser apagados. Bom, então o inimigo, não tem como nós não sermos atingidos por ele. A gente vai ser atingido, mas porém a gente tem que ter alicerçado em Cristo para apagar todos os dardos inflamados aí do inimigo. E se nós estivermos alicerçados em Cristo, não cairemos. Esse que é o sentido aqui da Escritura. Continuando, ele diz assim, aqui são ótimas, lindas palavras, de poder que Elamã compartilha aos seus filhos aqui, Filei. Ele continua dizendo: e aconteceu que essas foram as palavras de Elamã, disse a seus filhos, sim, ensinou-lhe muitas coisas que não estão escritas, e também muitas coisas que estão escritas. E eles lembraram-se de suas palavras, e por isso guardaram os mandamentos de Deus, e foram pregar a palavra de Deus a todo o povo de Nefe, começando pela cidade de Abundância. E dali para a cidade de Gide para a cidade de Moleque, e de uma cidade a outra, até haverem pregado a todo o povo de Nefe que se achava na terra do sul. E lá foram para a terra de Zaraela, entre os lamanitas. Então observe que eles começaram logo ali onde eles estavam, na terra de Abundância, e pregam o evangelho nas cidades, de cidade em cidade circunvizinha ali, eles vão pregando o evangelho. Então eles vão agora para o meio dos lamanitas, que é a grande cidade de Zaraela que havia sido tomada lá pelos lamanitas, Então lembra que os lamanitas vieram em guerra e conquistaram mais da metade das terras dos nefitas, depois os nefitas conquistam metade, mas a grande cidade de Zaraela estava em poder ali dos lamanitas. E agora, depois de ter pregado a todo o povo nefita, agora eles também vão pregar aos lamanitas. E ele começa lá pela cidade de Zaraela, versículo 17 em diante. E aconteceu que pregaram com grande poder, confundindo muitos dos dissidentes que haviam se separado dos nefitas, tanto os que se adiantaram
e confessaram seus pecados e foram batizados para o arrependimento. Imediatamente voltaram para os nefitas, a fim de remediar os males que havia causado. Então aqui a pregação deles, né, entre o povo lá da cidade de Anaela, muitos eram dissidentes nefitas, que haviam se separado dos nefitas. E com essa pregação, muitos deles se arrependeram, confessaram seus pecados, foram batizados e voltaram para o meio dos nefitas ali. E ele continuaram a pregação aqui, ó. E aconteceu que Nefe e Leí pregaram aos lamanitas com grande poder e autoridade, porque haviam recebido poder e autoridade para falar, sendo-lhe também indicado do que deveriam dizer. Por conseguinte, falavam de tal maneira que encheram os lamanitas de assombro, convencendo-os de tal forma que em 8.000 lamanitas, dos que se achavam na terra de Israel, e nas mediações receberam o batismo para o arrependimento e convenceram-se de suas iniquidades e das tradições de seus pais. E aconteceu que Nefe e Leí saíram de lá para ir até a terra de Nefe. Então veja que cada vez eles vão se aprofundando mais. Aqui em Zaraela, em algumas cidades de circunvizinha, que eles batizaram mais de 8.000 pessoas ali. E agora eles vão lá para a terra de Nefe, lá no meio, né, onde era a terra dos lamanitas lá. E aconteceu que foram capturados por um exército de lamanitas e atirados na prisão. E assim, naquela mesma prisão em que Amon e seus irmãos haviam sido encerrados pelos servos de Lime. E depois de haverem estado muitos dias na prisão, sem alimento, eis que lá entraram para tirá-los a fim de matá-los. Então os lamanitas, depois de terem prendido eles passaram vários dias na prisão ali, aí os lamanitas foram lá para tirar eles da prisão, né? Tirar para matá-los, né? Esse é o versículo 22 aqui. Bom, vou ter que resumir aqui por conta do... Acho que não vai dar para resumir, não. Como a gente tem 2 capítulos, né? A gente está aqui no capítulo 5 e a designação vai só até o capítulo 6, então dá para dividir. Eu vou parar a mensagem agora por conta do tempo, tá bom? Vou marcar aqui, ó. Estamos no versículo 22. A gente para aqui e amanhã a gente continua do versículo 23 em diante, tá bom? Eu acho que nesses 3 dias dá para cobrir esses 2 capítulos aí. Então, acho que um exemplo muito bom aqui que foi deixado foi o ensinamento de Elamã a seus filhos, né? E esse desejo deles pregar. Na verdade, eles estão pregando, eles pregaram primeiro entre os nefitas e os nefitas começaram a mudar. Pregou entre os lamanitas e eles vão mudando também. No final desse capítulo aqui, né, só contando, por conta dessa pregação do evangelho, os lamanitas vão devolver as terras dos nefitas, né? Sem guerra, sem derramamento de sangue. Eles se arrependem do mal que haviam feito e entregam de volta as terras ali, mostrando o poder da palavra, a grande transformação que teve, né, da pregação. Então Nefe, ele sai da cadeira de juiz, se dedica ao evangelho, à pregação do evangelho e obtém ótimos resultados, como nós podemos ver aqui, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.